Salve, salve, minha turma boa do nono ano do Colégio Augusto Batista. Bem, gente, estamos aí com a unidade 4, essa aula online, tá? Essa videoaula, o tema 1. E hoje nós falaremos sobre a União Europeia e a Rússia, tá? Aí essa figura para vocês aí representando a bandeira, né, da União Europeia, beleza? Lembrando, para quem não entregou o trabalho ainda, vocês têm até amanhã para isso, viu? Caso contrário, já era. Bem, origem e evolução da... Deixa eu sintonizar mais aqui, tá beleza. Origem e evolução da União Europeia. Então nós temos aí o processo de formação e constituição da União Europeia foi relativamente lento, porém pioneiro. Hoje, o agrupamento ostenta a posição de maior e mais avançado bloco econômico do mundo, formando um verdadeiro Estado europeu, com uma elevada integração territorial. Podemos dizer que o embrião que mais tarde veio a dar origem à União Europeia foi o Benelux, um grupo econômico formado por Bélgica, Holanda e Luxemburgo, criado em 1944. Inicialmente, esse bloco funcionava como uma união aduaneira, isso é, com reduções nas tarifas de importação e exportações entre os Estados-membros e a adoção de uma tarifa externa comum, TEC. O Benelux tornou-se o principal modelo dos blocos econômicos que atualmente predominam no contexto econômico mundial. Tá beleza? Bem, o que eu posso acrescentar para vocês aí, essa questão da União Europeia? Gente, segundo o livro de vocês, foi criado, né, depois da Segunda Guerra Mundial. Realmente, ele aconteceu em 1952, né? Juntaram-se ao Benelux a França, a Alemanha, certo? E a Itália, né? Então, eles deram origem aí à Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. É bom você ouvir o que eu estou falando, porque isso aqui vai ajudar muito a você marcar a opção correta na prova, né? Então, essa Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, ela foi denominada de SECA, né? Ela foi criada aí no sentido de estabelecer um mercado, mas um mercado siderúrgico, né? Em comum, que era para integrar a produção industrial entre eles, né? E o fornecimento também aí de matérias-primas em todo o agrupamento. Agora eu vou ressaltar para vocês aí que mesmo assim o Benelux ele continua existindo, né? Paralelamente, e ele se manteve até os dias de hoje. É bom que você entenda isso, né? Então, posteriormente, com a intenção até de ampliar esses acordos referentes à SECA, os 6 países membros, olha só a quantidade lá no início, né? Os 6 países membros, eles se reuniram em março de 1957 para assinarem um tratado. Esse tratado, gente, foi chamado de Tratado de Roma, né, que deu origem à CEE, tá? Essa CEE era a Comunidade Econômica Europeia, beleza? Então, Tratado de Roma, posteriormente CEE, Comunidade Econômica Europeia, beleza? Bem, também conhecida como MCE, que é Mercado Comum Europeu. Estou falando bem lento, estou explicando bem devagar. Então, a partir desse momento, o que aconteceu? Esses acordos econômicos eles foram ampliados, né? Deixando de se limitar às questões referentes à siderurgia. Então, não era só a parte siderúrgica, tá certo? Então, era a primeira vez que a Europa ela integrava, né, numa grande escala, algumas de suas principais potências econômicas, né, em um mercado comum, tá? Então, assim, deixa eu ver aqui. Então, depois da formação desse CEE, que é a Comunidade Econômica Europeia, o que aconteceu de interessante? Então, logo após a formação deles, ingressaram nesse bloco, né, isso aí nas décadas posteriores, nas décadas seguintes aí nós tínhamos a Inglaterra, eu não vou lembrar de todos, tá? A Inglaterra, a Dinamarca, a própria Grécia, a Espanha e Portugal.
Esses países aí ingressaram na outra década, tá? Então, eles totalizaram o que a gente chamou na época de a Europa dos 12. Então, em 1989, com a queda do Muro de Berlim, a Alemanha Oriental também foi incorporada no bloco, tá certo? É lógico, não era mais duas Europas, era só uma Europa, não era mais a Alemanha, ou melhor, no caso aí a Alemanha Ocidental e Oriental, era só uma Alemanha. Então, a partir de 1989, com a derrubada do Muro de Berlim, o que aconteceu? A Alemanha Oriental, né, ela foi incorporada a esse bloco. Então, essa CEE, ela foi a primeira proposta existente de promoção à livre circulação de mercadoria. Olha aí, capital, e é bom que se diga principalmente de pessoa. Você podia ir e vir se você fizesse parte desse grupo, né? Fizesse parte da CEE. Então, integração essa aí que seria caracterizada com o passar dos anos, né? Então, à medida que as economias dos respectivos países aí, elas fossem o quê? Fossem se fortalecendo. Países membros, não esqueçam disso. Então, essa possibilidade, professor, se concretizou, né? Em 1992, aproximadamente, com o Tratado de Maastricht, né? Foi assinado em 1992. Então, esse Tratado de Maastricht, ele entrou em vigor no mês de novembro do ano seguinte, tá? Ele foi assinado em fevereiro de 92, então ele entrou em novembro de 93. E isso aí, gente, deu origem, é como se fosse uma historinha, você aprende tão bacana isso, tá? Então ele deu origem ao UE. O que é o UE? A União Europeia. Então foi o primeiro bloco econômico a atingir uma integração total entre seus países membros, tá beleza? Então esse Tratado de Maastricht, ele foi criado o euro, né? Que foi o que? Uma moeda única, que seria inicialmente adotada pelo bloco, né? Para, vamos dizer assim, instrumentalizar os acordos comerciais e cambiais entre os países membros, né? Em 2002, se eu não me engano, esse mesmo euro, ele entrou em circulação, né? E se tornou que a moeda oficial da maioria dos países membros da União Europeia, com exceção aí do Reino Unido e da Dinamarca, tá certo? Então, atualmente, esse bloco ele conta com 28 países membros, né? Além disso, nós temos a Turquia, a Ucrânia e a Macedônia, que elas estão negociando suas entradas no bloco. Enquanto nós temos uma república aí, não sei se é me parece que é a San Marino, ela se encontra em fase de adesão. O Reino Unido, ele decidiu, né, no acordo, no referendo popular chamado de Brest, depois vou explicar para vocês, que foi sair da União Europeia, tá certo? Depois eu vou explicar essa parte para vocês, tá bacana?